Que a paz de Jesus esteja conosco. Iniciamos mais um estudo da nossa série psicológica da Joana de Ângeles. Para iniciarmos os trabalhos, vamos nos recolher em momento oportuno, onde não sejamos interrompidos, em local onde possamos ter a tranquilidade e a paz necessária para as reflexões que faremos hoje, junto com essa espiritualidade maior que nos envolve. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Ti, Jesus, nosso mestre maior, nosso amigo, nosso mentor, e agradecer por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos iniciando mais um estudo da Tua mensagem divina trazida pelos Teus bons Espíritos. Obrigado, Pai, por todas as bênçãos que Você nos concede, pela oportunidade de estarmos na matéria, em nossos lares, com as nossas famílias, com a nossa saúde, com o alimento material em nossa mesa, mas esse alimento espiritual que Você também nos concede. Te agradecemos pelos desafios, as dificuldades que vêm forjar o que há de melhor em nós, vem nos retirar da ociosidade e nos trazer o despertamento. Mas além de te agradecer, Pai, carentes que somos, te pedimos que ampare os nossos amores já no mundo espiritual, ampare os nossos amores conosco no mundo material. Ampare os nossos irmãos que sofrem em qualquer lugar. E ampare a nós mesmos, nos dando força na nossa jornada de transformação íntima. Te pedimos que ampare esse trabalho a todos que participam dele e que possamos, sob a Tua luz, iniciar mais um trabalho seu na esfera do nosso querido amado Senhor Jesus. Assim seja, graças a Ti. Prosseguimos então com a série psicológica da Joana de Ângeles, que se apropria de conceitos que a psicologia transpessoal do Abraham Maslow já veio trazer para a gente no mundo material, que é a ideia de que existe uma dimensão transcendental do homem nos problemas da psique, que nós precisamos encontrar soluções que ultrapassam as experiências da primeira infância, como Freud propunha, ou mesmo essa hereditariedade coletiva que nós vemos em Jung, mas que na verdade tem uma dimensão de fato transcendental espiritual. E aí a Joana, na série psicológica, vai propor, dentro desse problema da psique humana que é transcendental, que é transpessoal, que ultrapassa os domínios da personalidade humana nessa encarnação, mas que na realidade envolve a identidade, do homem ao longo de sucessivas encarnações, a terapia do amor de Jesus como a terapia de antes, de hoje e de sempre, que é capaz de nos ajudar a encontrar a forma de nos libertarmos de todos esses atavismos e de construirmos em nós o homem integral, o homem plenamente amadurecido do ponto de vista emocional, racional, integrando, portanto, as dimensões do ser físico, o ser social, o ser espiritual. Hoje nós vamos iniciar o segundo livro, que é o Homem Integral. Vamos analisar a introdução, o capítulo 1 a 3. Ao contrário do primeiro livro, que foi Jesus e a Atualidade, em que Joana analisava 20 questões do cotidiano, 20 situações que o homem vivencia, a proposta nesse livro Homem Integral vai ser analisar na realidade não as situações que ele vivencia, mas os sentimentos, os problemas que ele traz na sua psique humana, com a proposição de algumas soluções. E na introdução, Joana vai já começar explicando, nesse breve introito, essa dimensão do homem integral. E eu separei aqui essa figura, que é a figura do homem como um universo em si só, o nosso mundo interior como um mundo tão grande quanto o mundo exterior que nós olhamos. E Joana vai trazer referências que, por exemplo, no próprio dicionário, o homem é narrado como um animal racional, moral e social, que ocupa o primeiro lugar na escala entre todos os animais. Nós vamos ver que o próprio Pitágoras dizia que o homem é a medida de todas as coisas, Descartes chamava a atenção de que o homem, como o ser que pensa por excelência, com a razão ele compreende e explica o mundo e a si mesmo.
ou seja, ele é capaz de olhar para fora e tem que ser capaz de olhar para si próprio. E eu gostei muito da passagem de Mivá, que Joana traz, em que ele diz que o homem é aquele que tem a capacidade de abstrair, né? De imaginar, de pensar o que não está evidente no mundo sensível, no mundo material. É o homem capaz de ter percepção intelectual, de ter consciência de si mesmo, né? De olhar para si próprio e entender quem ele é e o que ele está fazendo. De refletir sobre as suas ações, sobre o mundo. De ter uma memória racional, ou seja, a capacidade de guardar os eventos e organizar eles de forma intelectual, né? De julgar, de sintetizar e mesmo induzir intelectualmente aquilo que ele busca. De raciocinar, de intuir, de ter emoções e sentimentos superiores, de se expressar através de uma linguagem racional. E isso tudo dá a ele um verdadeiro poder de vontade. Quando Joana se apropria desde o dicionário a Descartes, de Pitágoras e Mivart, o que ela chama a atenção é de que o homem sempre esteve no centro do pensamento antropocêntrico humano da preocupação. O homem foi sempre visto como esse elemento de análise que nós precisamos estudar. E ela vai trazer que isso não só numa dimensão da ciência material, mas tem uma dimensão da própria filosofia, da própria psicologia, da própria religião. Então já dizia Sócrates e Platão que o homem é resultado do seu espírito imortal e não do ser ou da sua matéria apenas, né? E unidos os dois é que se faculta o processo de evolução, a dimensão material e a dimensão espiritual. Jesus representou e mostrou para nós o biótipo do homem completo, do homem integral, do homem que consegue desenvolver todas as aptidões que são herdadas por Deus, que ele próprio era o exemplo maior, né? A filosofia também tem procurado oferecer ao homem os caminhos que o ajudem a interpretar a vida, de onde viemos, para onde iremos, o que nós somos, né? É de tentar entender o nosso papel aqui no mundo, né? A psicologia, quando ela consegue se libertar das outras ciências, né, ela assume também essa expressão de relevo para compreender o homem, dos seus problemas e dos seus desafios psicológicos. E o Espiritismo vem trazer essa proposta de um comportamento filosófico, porque o Espiritismo não é só religião, ele não é só ciência, mas ele é uma filosofia, ele usa a filosofia cristã de como nós precisamos viver, né? Então ela usa uma filosofia idealista, né? Os valores que precisamos possuir, imortalista, a compreensão de que nós transcendemos o corpo físico e a nossa realidade mental e espiritual persegue e prossegue após a morte, né? E ele auxilia na equação dos nossos problemas, sem usar violência, sem entender que nós vamos dar a solução por caminho outro, senão o evangelho do amor de Jesus, né? E com base na reencarnação, ele aponta para a gente os rumos felizes que nós devemos seguir, né? A boa nova é de que a vida continua numa dimensão maior de sucessivas encarnações e de sucessivas oportunidades de melhoramento íntimo, né? Então, no livro Homem Integral, Joana vai trazer para a gente os fatores de perturbação humana, as situações que acabam gerando perturbação em nós. Então, se no primeiro livro ela olhava os fatos, nesse segundo livro da série psicológica, ela olha a perturbação que é criada em nós sobre isso. E ela vai propor essa teoria baseada no Evangelho de Jesus a partir do Espiritismo, né, codificado por Kardec. Ou seja, como nós somos capazes de encontrar com esses preceitos morais, com esses preceitos filosóficos do Evangelho de Jesus e do Espiritismo, o equilíbrio e o amadurecimento emocional para vivenciar e lidar com esses fatores de perturbação. E sempre a partir do ideal de Jesus, que é o nosso homem integral. Então, no primeiro capítulo, né, ela vai trabalhar os fatores de perturbação, vai mostrar como a rotina, como a ansiedade, como o medo, como a solidão, como a liberdade de uma forma equivocada
são respostas aos fatores de perturbação que nós vivenciamos. No capítulo 2, vai discutir nos estranhos rumos, seguros roteiros, né? Como o homem ainda vivencia uma aparência distinta da sua realidade. Como nós ainda temos o problema da fobia social, do ódio, do suicídio, dos mitos que nós carregamos ainda. No capítulo 3, ela vai trabalhar a busca da realidade, né? Como nós precisamos alcançar o autodescobrimento, precisamos construir uma consciência ética, precisamos saber diferenciar religião de religiosidade. No capítulo 4, vai ser discutido o homem em busca do êxito, né? As inseguranças e crises que vivemos, os conflitos que a sociedade passa, né? A ideia de superação do homem como homem que precisa ficar em primeiro lugar, que é indispensável. No capítulo 5, ela vai analisar as doenças contemporâneas, né? O conceito de saúde limitado que nós temos ainda, os comportamentos neuróticos que têm crescido em razão dessas perturbações, as doenças físicas e mentais que nós ainda carregamos, a tragédia que o cotidiano vivencia, né? E como o homem moderno enfrenta problemas em razão disso, né? No capítulo 6, ela vai versar sobre maturidade psicológica, né? Discutir as formas que nós usamos para evadir dos nossos problemas, a necessidade de reconquistar a nossa identidade, de diferenciar o ter do ser, de entender e compreender que nós somos observadores, somos observados ao mesmo tempo, de como precisamos agir psicologicamente, né? No capítulo 7, ela vai trabalhar a planificação interior, discutir as questões dos problemas sexuais, dos relacionamentos perturbadores, né? E de como a lei kármica ela influencia na nossa felicidade. No capítulo 8, ela vai mostrar como o homem deve ser perante a consciência, como nasce a consciência, como o sofrimento humano tem um papel nisso, quais são os recursos que nós precisamos e podemos usar para nos libertar dos sofrimentos, como agir, né, conscientemente perante eles. E no último capítulo, encerrando a obra, ela vai discutir o futuro do homem, né? Mostrar o problema da morte, como nós ainda vemos, né? A questão da comunicação dos espíritos, o papel da reencarnação. Então, nós vamos começar o estudo do homem integral, né? Superando agora a introdução, através da primeira parte, que é a parte que ela vai falar sobre os fatores de perturbação. E o primeiro fator de perturbação, ou os primeiros elementos dos fatores de perturbação que ela vai trazer, vai ser a gente entender quais são, né? E aí ela aponta para a gente a questão dos conflitos externos, né? As calamidades, as guerras, os crimes hediondos, as novas doenças que surgem, a miséria econômica cada vez mais crescente, o abandono social, são fatores externos incontroláveis por nós, né? Que acabam influenciando e gerando fator de perturbação em cada um de nós, nos dá uma sensação de insegurança e de impotência diante dessas questões. E junto a isso nós temos os nossos próprios conflitos internos desse homem moderno, que é um homem materialista, utilitarista, que é um homem que nós ainda desejamos muito possuir, dominar, gozar no sentido de ter felicidade, de buscar alegria, mesmo que nós saibamos que isso é por um momento. Inclusive, ao longo da obra, ela vai mostrar que esses conflitos internos são reforçados pelos conflitos externos, né? Eles acabam forçando no indivíduo que não tem valores morais consolidados esse materialismo, utilitarismo. E isso vai gerar, por um lado, né, esses conflitos externos e internos, né, mecanismos de fuga, como a ingestão e uso de álcool, a busca por droga, a busca por elementos que permitam a gente fugir desses fatores de perturbação, mas que acabam não nos levando à libertação, mas conduzindo à loucura e o suicídio. Então, por um lado, ou os indivíduos, diante desses conflitos externos e internos que nós vencemos, fogem, né, com o uso de drogas e com esses elementos, ou assumem uma postura de indiferença, entendem que nada vai mudar, nada pode mudar, então passam a ignorar os valores éticos, a importância da ordem, né,
passam a se desumanizar, Joana vai falar, mantendo-se numa postura indiferente, com o outro uma postura de pavor diante do mundo. E isso é muito problemático, porque vai conduzindo a um agravamento da situação e que vai levar necessariamente ao que está na imagem, né? A belíssima imagem da Capela Sistina, né? O encontro do homem com Deus, né? A religião como essa necessidade de religar, né? Diante de tantos conflitos externos e internos que nós não podemos impedir nem controlar, o que nós podemos e devemos fazer, né? A partir desse contexto, é começar a se identificar conosco próprio. Essas situações, a Joana vai chamar a atenção, geram para a gente uma reação emocional, uma reação cultural, uma reação religiosa, uma reação psicológica, né? Nós já observamos que as pessoas começam a discutir muito, nós começamos a avaliar muito a nossa vida, né? A própria cultura humana começa a retratar esse problema e começa a mostrar que diante de tantos conflitos externos e internos, nós temos que parar e olhar para nós mesmos, né? E quando nós olhamos para nós mesmos, a Joana de Anjos vai chamar a atenção, nós começamos a identificar o que ela chama de nossa identidade cósmica. Começamos a ver a nós mesmos como seres morais, como filhos de Deus, né? E aí esse primeiro passo desse encontro consigo mesmo que esses conflitos trazem, né? Vai ser a gente entender uma dimensão maior de nós e da vida e nos abrirmos então para esses valores da vida maior. Nos abrimos ao amor, a única fonte verdadeira de confiança, a única coisa capaz de superar a negação, aquilo que nos preenche de luz, de beleza e de esperança, né? O amor, que é o sentimento maior para nós seres morais, única forma e fonte verdadeira de felicidade, né? Então isso vai acabar permitindo com que nós nos encontremos com a vida, nós enfrentemos a vida e triunfemos sobre a vida, que ao nós encontrarmos esses elementos cósmicos, ao nós encontrarmos esses valores morais, nós seremos capazes de reformular a nossa vida material e seremos capazes de encontrar-se perante a vida com a bagagem necessária para enfrentar e triunfar, que é o destino de todos nós. E aí, imediatamente após explicar esses fatores de perturbação, a Joana vai explicar cada um em espécie, alguns que ela destacou, que são os mais comuns desse homem contemporâneo. E o primeiro está aí, essa imagem é bem representativa, né? Que é a rotina. Que é essa construção, né, de um comportamento repetitivo que vai deixando um homem numa situação de perturbação. Vai construindo essa situação de desequilíbrio nele. E a Joana vai apontar que tudo começa lá no século XIX, né? Quando a gente já tem a ascensão aí desse capitalismo industrial, quando nós já temos a superação com racionalismo, com todas as conquistas iluministas modernas que nós tivemos, né? Em que nós tivemos, por um lado, a superação de todos os tabus e as superstições, nós tivemos o reconhecimento da razão como um valor cultural do homem a ser perseguido, mas que nós tivemos, por outro lado, se nós superamos os tabus e as superstições, se nós superamos o domínio de uma religião que não era pautada pela busca racional de Deus, né? Mas por todos esses elementos subjetivos que a razão humana negava, razão esta foi criada pelo Pai também, né? Mas por outro lado, por mais que a gente supere esses tabus e superstições, nós acabamos no século XIX dentro desse modelo capital, industrial, dessa estruturação não só da razão como valor filosófico, né? Mas desse modelo econômico e social que surge, né? Da imposição de padrões comportamentais de massificação, né? A ideia de que o homem tem que fazer certas coisas, possuir certas coisas, ter certos comportamentos. Nós criamos um padrão comportamental desse novo homem racional de forma massificada, como se todos tivessem que ter aquele trabalho, tivessem que ter aquela casa, tivessem que ter aqueles comportamentos. E isso gera desequilíbrio. Isso gera desequilíbrio
Porque por mais que a ciência progrediu junto com a tecnologia, nos dando mais conforto, a ausência de um desenvolvimento ético espiritual junto a essas transformações, até aqui temos falado no século das luzes, né? Mas o século das luzes como o século do triunfo da razão e não da emoção, ou não dos valores éticos e espirituais. Isso faz com que esse homem moderno seja um homem racional, mas seja um homem niilista, ansioso, inseguro, porque a ciência está progredindo, a tecnologia está mudando, ele está num ambiente onde tudo muda muito rápido, onde a gente parece ficar cada vez mais atrás, onde o homem é substituído no seu emprego, né? Onde as relações sociais são substituídas pela tecnologia, né? E aí, num contexto de tanta insegurança, o homem, como mecanismo de proteção, ele busca a segurança emocional. Ele busca, então, já que eu não posso controlar o mundo, eu posso controlar a minha vida. E aí eu começo a me acomodar. Eu começo a tentar ter uma vida o mais rotineira possível, mais segura possível, onde eu saiba exatamente o que eu vou fazer. E essa construção rotineira é uma construção de enfermidade, né? É uma construção onde gera um desequilíbrio no homem. Por quê? Porque nós, como espíritos, fomos criados para evoluir, para progredir. Então, o estabelecimento de uma rotina com pouca meta, uma rotina onde eu conquisto algumas coisas e paraliso, né, acaba criando uma ideia de uma existência que não só é rotineira, mas, diz Joana, é neurotizante, é neurótica, que eu acabo ficando preso a ter que cumprir aquela rotina. Isso acaba matando, ou pelo menos, né, inibindo as energias ou as forças que existem no espírito, que mobilizam o entusiasmo dele de viver, que estimula ele a vivenciar novos desafios, né, que conduz ele a uma transformação necessária. Por isso que Joana fala que a rotina é como uma ferrugem na engrenagem de uma máquina, que vai aos pouquinhos corroendo ela. Na realidade, ela se disfarça como segurança, né? Eu tenho a rotina, eu tenho controle, tudo vai ser como eu quero, mas ela emperra o progresso social. E nós estamos encarnados para vivenciar situações e experiências que vão mobilizar a nossa transformação moral mediante a necessidade de nós agirmos diferentes, né? De nós buscarmos soluções. Então, a própria ideia da encarnação é a ideia de vivenciarmos situações diferentes para aprendermos coisas diferentes que não sabemos. Então, como ela se disfarça de segurança, ela me prende, emperra o meu progresso individual e social e acaba automatizando a mente, fazendo com que minha mente opere numa tela mental de uma forma que, quando qualquer situação aconteça, eu não sei como agir. Eu acabo perdendo o meu campo do raciocínio e acabo ficando numa mesmice, que Joana vai falar, que é cansativa, que gera depressão. O homem, ela chama a atenção, é um mamífero bissocial. Ele é construído para viver em sociedade e na sociedade ter as trocas necessárias para isso. Vivenciar as experiências e iniciativas necessárias que renovem, né? O trabalho ele funciona como esse mecanismo que estimula a gente a construir valores que estão latentes em nós, mas que precisam ser despertados. Então, quando a gente não trabalha, e aqui o trabalho não é o trabalho igual que você exerce para satisfazer suas necessidades materiais, mas quando eu não estou aberto a novos trabalhos, a novas oportunidades de realização de coisas diferentes, né? A mudança dessa rotina, eu deixo esse meu potencial transformador inativo. E aí, seja essa indolência ou seja essa rotina, vai acabar gerando uma frustração emocional, porque como espírito que foi criado para trabalhar, para se aperfeiçoar, para progredir, eu entendo e sinto que tem algo errado. Isso vai entorpecendo os sentimentos, até virar uma depressão, ou vai levando à violência, ao crime, por pura insatisfação. Então a Joana vai trazer algumas proposições, né, para nós superarmos a rotina. E a primeira dela é buscar os nossos suportes morais e espirituais. Nós precisamos buscar esse apoio em valores morais e valores espirituais que possam nos ajudar a vivenciar a nossa vida de forma melhor.
Com apoio nesse suporte, que é essa doutrina de amor que a gente aprende, esses valores que a filosofia cristã nos traz, ela acaba auxiliando na mudança, porque ela abre um espaço mental e emocional para a gente pensar que a vida é maior do que isso. A vida é maior do que a gente acordar, ir para o trabalho, voltar para casa e seguir a mesma rotina. Existe algo mais importante, que é amar o próximo, que é solidário e pensar além da nossa vida, pensar no nosso redor, nas outras pessoas, de estar preparado para esse serviço dignificante que Joana de Anjos chama. De entender que eu posso fazer mais pela vida, mais do que ter a minha semana exatamente igual, fazendo as mesmas coisas, né? A partir desses suportes morais e espirituais, né, em que eu vou entendendo os valores morais que eu devo buscar, eu tenho que começar a renovar-me incessantemente. Tentar buscar a mudança nos meus hábitos, nas minhas atividades, né? Tentar me aprimorar o tempo todo. Ler um livro novo, estudar uma coisa nova, fazer uma coisa nova. Hoje em dia a tecnologia está aí para isso, né? Ver um vídeo no YouTube de como fazer uma receita diferente, fazer um cursinho ali, hoje em dia até virtual que existe para aprender a fazer algo. Tá lendo, aprendendo, movimentando as forças que vão fomentar não só o meu progresso pessoal, mas meu progresso comunitário. Porque eu sou um ser inserido numa comunidade. Então, quando eu melhoro a comunidade também. E aí, conforme a partir desses valores morais e espirituais, eu for capaz de fazer esse esforço e me empenhar, esse homem interior meu que estava apagado por esse homem exterior rotineiro, ele se sobrepõe de forma social, de forma a trabalhar para superar esses atavismos, essas repressões, essas castrações que eu trago de outra vida. E permite, portanto, eu construir esses conceitos mais dignos de convivência, valores diferentes. Outro fator que Joana vai trazer para a gente é o fator da ansiedade. Muito comum hoje em dia, inclusive, né? E Joana chama atenção. Esse modelo de organização da sociedade, do homem moderno, onde a gente fica competindo de forma constante pela sobrevivência, né? Onde nós temos fatores constringentes de uma sociedade que é egoísta, onde cada um só pensa em si, onde tem a miséria, o desemprego, a fome, a desigualdade, né? E que eu tenho que lutar para manter o meu emprego, lutar para manter as coisas, né? Eu tenho que lutar para manter os meus relacionamentos, a minha vida, né? Essa sociedade que é muito egoísta, onde cada um precisa lutar por si, acaba gerando muita insegurança para a gente no nosso mundo emocional. Hoje nós temos trabalho, amanhã não sabemos. Hoje nós estamos casados e a pessoa pode amanhã conhecer outra pessoa, né? No mundo egoísta, a gente não consegue ter segurança e as situações acabam sendo desafiadoras para a gente. Então, num sistema onde eu estou inseguro, onde não tem valores morais, né? Onde as pessoas estão pautadas a terem que fazer as mesmas coisas, lembram da rotina que a gente acabou de estudar, né? Todos são comprimidos a terem o mesmo tipo de comportamento, né? Joana vai chamar a atenção, nós vivemos sempre ansiosos. Ansiosos com o que pode acontecer, ansiosos se os nossos filhos vão voltar para casa ou não, porque o mundo tem insegurança, ansiosos se nós vamos ter um emprego ou não, se nós vamos conseguir se curar ou não dos nossos problemas de saúde, né? E ali isso tudo, né? Essa necessidade de a gente estar sempre bem, essa necessidade de a gente estar sorrindo nas fotos da rede social, a necessidade de no trabalho a gente estar sempre mostrando que é o melhor, que consegue fazer bem, né? Essa necessidade para os nossos amigos a gente tem que parecer feliz, né? Essa necessidade que essa sociedade competitiva traz, em que você está o tempo todo inseguro, mas o tempo todo tem que parecer que está bem, que o modo como ela está funcionando está correto, gera o que a Joana chama a atenção de uma desumanização do indivíduo. Porque a gente acaba perdendo o nosso caráter humano, né? Porque a gente está sempre ansioso, está sempre preocupado com as coisas materiais e não com a realidade moral ou mental de cada um, né? E aí a gente acaba perdendo também a nossa individualidade, a nossa identidade, que a gente passa a se comportar como todo mundo, quando na realidade cada um de nós é um mundo em si só, né? E aí o que a Joana vai chamar a atenção para a gente? É claro que nós
podemos ter limites normais e naturais de ansiedade, né? Quando eu estou aguardando uma notícia de uma vaga de emprego, quando eu estou esperando uma pessoa que eu marquei com ela na rua, quando eu estou esperando uma resposta de algo que eu solicitei para alguém, quando eu estou esperando um desfecho, uma conclusão para um problema que eu tenho, é natural que a gente tenha um pouco de ansiedade naquela situação. O problema é quando a ansiedade se transforma num distúrbio respiratório, eu fico sem ar, num colapso, eu fico nervoso, começa a suar bastante, fico com dor de estômago, não consigo dormir. Quando esse clima de ansiedade ele torna-se um estado patológico e acaba somatizando fisicamente esse desequilíbrio. Não uma ansiedade momentânea, mas uma ansiedade que vai permanecendo, né? E a Jonas chama a atenção que essa ansiedade, ela fica escondida. E a gente precisa encontrar ela que existe em nós. O grande desafio nosso como homem, né, é alcançar o nosso autodescobrimento, é identificar a nossa necessidade emocional, o que a gente realmente precisa, e a nossa realidade emocional, o que nós realmente somos. Como nós agimos diante do cotidiano dessas situações. Eu sou ansioso perante essas questões, né? E Jonas vai chamar a atenção para lidar com a ansiedade. A gente vai precisar primeiro nos descobrir. Quem eu sou, o que me deixa ansioso, por que me deixa ansioso, por que isso é tão importante para mim. Quando a gente descobre os nossos valores íntimos, nós mudamos a escala dos nossos valores. Que a gente pensa, será que é tão importante aquele trabalho? Será que é tão importante aquela pessoa que eu quero me relacionar? Será que é tão importante essas situações que eu estou me colocando em ansiedade? O que é importante? Não é encontrar minha paz? Eu vivenciar minha fé? Eu buscar minha renovação? Eu aprender a ter um amor equilibrado? Jonas vai chamar a atenção de que a partir dessas descobertas, nós vamos dando um novo significado para a vida. E aí passamos a ficar tranquilo com todo o resto, porque todo o resto passa a não ter mais importância. Nós passamos a ter mais autoconfiança. Porque ela chama a atenção. Nós não vamos ter segurança na reencarnação no corpo físico. A própria natureza de provas e expiações vão nos trazer insegurança o tempo todo. Para que eu não fique ansioso com as situações que a vida vão trazer, eu tenho que criar esse edifício em mim. Lembra da parábola de Jesus, edificar na areia e edificar na pedra? Eu preciso edificar com valores firmes os valores que eu vou carregar na minha encarnação. A partir dessas descobertas, eu vou vivenciar uma realidade espiritual diferente, né? A partir dessas descobertas, nos momentos de ansiedade, de insatisfação, de tormento, eu vou lembrar de Cristo. Eu vou lembrar de como Jesus nos deu a lição do amor ao próximo, como ele propôs a solidariedade fraternal como a solução, como ele mostrou que a oração gera energia otimista e fé, como eu preciso encontrar o equilíbrio e paz para uma vida feliz, né? Eu vou passar a entender que eu sou o suficiente ligado com essa espiritualidade maior. E que as disputas que são anteriores das outras encarnações, os problemas de acomodação nessa encarnação, nessa coletividade, não têm tanta importância. Porque eu sei quem eu sou, eu entendo os meus valores, sei quais valores eu vou buscar e vou, através da oração, através da minha fé, encontrar força para lidar com as situações. Se meu filho está chegando tarde do trabalho, pensar ou insistir nisso não vai me trazer nenhuma forma de solução. Eu vou acreditar em Deus, eu vou ter fé, vou orar pedindo por ele, por ela, e vou acreditar que os valores morais são o que importa e que vai dar tudo certo. Próximo fator de perturbação que a Joana de Anjos trouxe, né? E a imagem é bem representativa, é o medo, né? Que não é só a criança que tem medo do monstro ao dormir. Quando a gente cresce, os nossos monstros viram outros, né? A doença, o desemprego, a solidão, né? Olha o que Joana vai falar. Os fatores sociológicos que a gente já trabalhou, né? Desigualdade, abandono, né?
fome, as guerras, todas as questões que já vem trabalhando no estudo de hoje, né? As pressões psicológicas que são colocadas, né? Os impositivos econômicos, né? Faz com que o medo surja de forma muito grande na gente, ou nos deixando em depressão, né? Ou nos deixando numa situação de violência irracional. Tenho medo, então tenho que reagir, né? E aí ela chama a atenção que a quantidade de pessoas que estão com medo tem crescido de forma assustadora e que o medo comprime a nossa personalidade. Porque ele vai estreitando o modo como a gente enxerga as outras, até nos deixar como um animal acuado, né? Como um animal agressivo ali, que precisa escapar da constrição de qualquer forma. E todo animal acuado acaba sendo absolutamente violento, né? Então ela chama atenção que até mesmo essa alucinação generalizada daqueles que buscam fugir do medo através das drogas, né, através do prazer desmedido, aumenta também o medo nas pessoas que têm um comportamento mais frágil. Porque você tem medo de uma determinada pessoa numa determinada situação de fazer o mal, né? Acaba gerando também um medo nas pessoas que têm constituições emocionais de pouca resistência, né? As pessoas que não têm muita firmeza de valor, que acaba se comportando de forma igual por medo de ficar sozinho, abandonado, de ser diferente, né? E esse medo vai generalizando no indivíduo, vai gerando na sociedade de forma muito ruim, né? Muito desses medos não vêm dessa encarnação, vêm de anteriores. Joana chama a atenção que várias fobias que nós trazemos são fobias de reencarnações fracassadas, no qual nós praticamos o mal, né? E como nós não reparamos o mal, a culpa ficou ali daquele crime que foi oculto, que não foi justiçado, que foi dissimulado. E como aquele crime ficou ali na nossa consciência, fica sempre o medo que a gente sabe que vai ter que reparar de alguma forma. Fica aquele medo que a gente não sabe explicar, aquele pavor de ter um acidente, de ficar doente, de vencer alguma coisa, porque é a consciência falando, olha, você ainda precisa reparar isso. Ela chama atenção, por exemplo, que aquelas pessoas que foram sepultadas vivas, né, que depois acordaram na tumba, com falta de oxigênio e morreram, né, porque na época a medicina não sabia diagnosticar bem a morte, elas apresentam, por exemplo, profundas claustrofobias. Então, há fatores, né, de outras encarnações também no medo. O problema é que o medo é o que a Joana chama a atenção de um fator dissolvente na organização psíquica. O medo gera um desequilíbrio que acaba somatizando em diversas enfermidades e paralisando o espírito na sua transformação moral, na sua transformação íntima. Então a solução que ela traz para o medo é, de novo, expandir a consciência. É, de novo, nós olharmos para a vida com uma visão maior. É só assim que a gente vai superar esses fatores de perturbação. Precisamos acreditar nessa fé racional, de que a vida continua após a morte em qualquer religião, de que na nossa, no Espiritismo, após a morte nós estaremos libertos, de que a vida maior é essa, que não devemos ter medo na nossa encarnação, mas ao contrário, a fé e a esperança de que a vida vai ser melhor, de que o processo de reencarnação não é punir, mas é gerar aprendizado, de que não vai acontecer o pior, vai acontecer o necessário para a minha transformação, na medida em que eu não aprendi a lição pelo amor, pode surgir a lição pela dor, mas que eu tenho a oportunidade cada dia de transformação íntima, de superação dos meus medos e das minhas angústias. Essa expansão da consciência para uma vida maior ajuda o espírito a recuperar a identidade, a olhar para si e olhar para além do medo, quem eu sou e o que eu posso fazer para melhorar. E me humanizar. Parar de pensar no outro, na sociedade, como algo que gera medo. Mas parar para pensar que eu preciso me libertar desse medo constringente que eu tenho hoje ou de ontem, na outra encarnação. Outro fator de perturbação que a Joana vai trabalhar no capítulo, que é um fator também muito comum, tal qual a ansiedade e o medo, é a solidão, né? E aí vem um puxão de orelha, né? A necessidade de relacionamento humano como mecanismo de afirmação pessoal é que gera a solidão.
Eu ainda preciso me afirmar através do outro. Então as pessoas tímidas, as pessoas sensíveis demais, ou as pessoas que têm problemas de relacionamento, acabam buscando no outro afirmação, pessoal. E aí, como nem sempre a gente consegue, né? Algumas pessoas acabam se afastando por uma opção livre, já que não consegue se relacionar, não consegue encontrar essa afirmação pessoal. E outros acabam tornando-se solitários porque foram marginalizados, né? Foram deixados de forma conveniente mesmo, né? Pelas pessoas, né? Ou se consideraram em si marginalizados pelas pessoas, né? E a Joana chama a atenção que isso tudo decorre ainda da nossa necessidade de receber e ser recebido, da nossa necessidade de que o outro nos afirme, da nossa necessidade de que o outro fale ou esteja conosco, que acaba fazendo que várias pessoas acabem amargurando a solidão e desprezando a si mesmo, né? Só que Joana lembra a gente, né, que a solidão passa por essa terrível necessidade de ser amado, né? Quando a solidão incomoda como ela é um fator de perturbação, é porque eu quero muito ser amado. Eu não quero amar e ser amado. Eu mascaro em afetividade a necessidade de receber. Só que a pessoa que só recebe não dá. E a pessoa que não dá é porque não se ama. E a pessoa que não se ama não consegue ser amada. Olha que interessante. A pessoa que busca tanto o amor do outro, mas não consegue dar, ela se desama. Porque ela não ama a si própria a ponto de dar. Então como ela vai ser amada pela pessoa, vai dizer a Joana. E ela vai mostrando que esse medo da solidão, né, acaba sendo uma estabilidade emocional do homem que fica sem rumo buscando ser amado o tempo todo. Quando na realidade, estar sozinho é até importante. O silêncio, o isolamento espontâneo são saudáveis. Porque é só sozinho que eu sou eu mesmo. Que eu posso refletir sobre a minha vida. Eu posso estudar quem eu sou, o que eu tenho feito. Eu posso me auto-aprimorar. Eu posso construir a paz interior. Então o que Joana propõe a gente? Confiança nos próprios valores. Jesus sugeriu: ama o próximo como a ti mesmo. Precisamos nos amar, valorizar quem eu sou. Não é porque eu estou só que eu não tenho valor. Não é o outro que me dá o meu valor. Já disse Jesus: ama a ti mesmo. Quem eu sou, o que eu tenho de bom? Todos nós temos as virtudes divinas. Quais são os meus valores? Quando eu me amo, quando eu me planifico, quando eu me conheço, eu sou capaz de amar o outro sem me preocupar que ele me ame igual. Porque ele provavelmente não vai conseguir. Olha o que Joana fala: o homem solidário jamais está solitário. Quando a gente está fazendo bem aos outros, a gente nunca está só. Porque a gente tem o conhecimento do nosso valor. Agora, aquele que está no meio de várias pessoas, provavelmente ele está sozinho. Porque ele está num tumulto, mas não tem a paz, ele não se encontrou. Ele não conseguirá viver sem a outra pessoa. Então a gente tem que usar esses recursos divinos que a gente tem, que a doutrina traz pra gente, que é essa fé no futuro. Aí eu vou sempre ficar sozinho. Claro que não. Só Deus sabe o futuro. Encontrar os recursos do trabalho, da paz, como forma de vencer a solidão, superando esse egoísmo de que eu preciso ter alguém ou as pessoas precisam me amar, para entender que eu preciso me amar e eu preciso amar o outro, amar o próximo. Isso é o que gera a verdadeira libertação. O último fator de perturbação que a Joana de Anjos traz nesse capítulo, mas porque a liberdade que nós construímos não é liberdade que a espiritualidade vem ensinar, né? Num contexto de medo, num contexto de solidão, num contexto de ansiedade, né? Quase sempre as pessoas buscam ser livre abandonando tudo. Ser livre fazendo o que elas quiserem. Ser livre praticando um ato de violência.
agindo como um animal que, depois de muito tempo preso, quando ele é solto, ele sai correndo e passa por cima de quem ele puder passar. A rebeldia, né? Essa ideia de que ser livre é fazer o que eu quero, né? É o que desencadeia luta e violência. É o que aspira contra a condição fundamental da felicidade, que é a verdadeira liberdade. Não existe liberdade no contexto de rebeldia, né? Porque liberdade se conjuga com responsabilidade. Eu sou livre para fazer o que quiser, mas eu tenho as consequências do que eu faço. Então eu uso a minha razão para exercer a liberdade de forma equilibrada a partir das consciências. A Joana chama a atenção que as crianças tipicamente, né, acabam se obstinando usando a renegativa, né? Para se afirmar, elas querem fazer o que elas querem. É o jeito delas se afirmarem perante o adulto. Eu faço isso porque eu quero. É o jeito dela dizer, eu tenho valor, eu existo. Só que o problema é que ela não consegue ter responsabilidade. Ela não entende o que é responsabilidade. Então ela também não consegue entender o que é liberdade. Então Joana chama atenção para a gente que a verdadeira liberdade só é construída mediante a responsabilidade, que faz com que eu sou livre, mas não sou libertino. Não é porque eu sou livre que eu posso fazer qualquer coisa. Ou não é porque eu sou livre que eu vou passar por cima do interesse dos outros, que eu vou ser insensato. Se liberdade fosse cada um fazer o que quer ignorando os outros, nós acabaríamos vivendo, diz Joana, numa situação de anarquia. Porque na verdade não seria liberdade, seria autoritarismo, né? Então, liberdade começa no pensamento. Na medida em que eu uso o meu pensamento de forma a buscar o que é bom, o que é belo, o que faz bem para a vida, o que mantém a vida. Qualquer comportamento ou qualquer pensamento em que a minha liberdade significa coagir alguém, reprimir alguém, impor alguém, é um pensamento que não atinge a liberdade. Jesus mesmo chamou a atenção de que liberdade era para aquele que busca a verdade, que a única forma de ser verdadeiramente livre é buscando a verdade. E a verdade é que eu não posso impor a ninguém algo. A verdade é que eu não posso, na minha liberdade, agir sem responsabilidade. A verdade é que eu não vou me libertar desses fatores de perturbação que nós vimos, fugindo deles, achando que isso é ser livre. Então eu não vou abandonar a rotina, largando o meu trabalho. Eu não vou superar a ansiedade, separando da minha esposa do que me gerar ansiedade. Eu não vou vencer os meus medos, fugindo para morar no meio do campo. Eu não vou vencer a solidão, mantendo relações desequilibradas com todo mundo. Joana encerra o capítulo de fatores da perturbação com a liberdade para mostrar que livre é aquele que verdadeiramente se domina. Olha que interessante. Aquele que é capaz de vencer as suas amarras se dominando. Como assim, Emerson? Aquele que reconhece que é egoísta e controla o seu egoísmo. Aquele que sabe que é orgulhoso e se vigia para não deixar o orgulho dirigir a vida. Eu só sou verdadeiramente livre na medida em que eu me controlo. Ou seja, na medida que eu uso a minha liberdade para me libertar das minhas constrições, mas para me movimentar com sabedoria. Para saber superar as minhas injunções, né? Superar os meus defeitos e agir de forma adequada. Então o que leva à pressão não é o que está fora. Não é o meu trabalho que tira a minha liberdade. É o modo como eu lido com o meu trabalho. Não é nenhuma pessoa que constrange a minha liberdade. É o modo como eu aceito isso. Então, nenhuma pressão de fora nos leva à falta de liberdade, diz Joana. Mas a nossa falta de responsabilidade interior. A nossa falta de construir em nós a verdadeira liberdade. Por isso que Joana diz que liberdade é a atitude que eu tenho perante a vida. Eu só sou livre se eu amar conscientemente. Me amar a ponto de ver os defeitos que eu tenho que superar. Amar os outros a ponto de ver os defeitos deles e não julgar.
amar a Deus a ponto de aceitar tudo que Ele traz para mim como algo bom. A verdadeira liberdade não é se evadir, é se manter consciente, responsável, entendendo que o nosso maior constritor não é ninguém, somos nós mesmos, e que nós precisamos superar essas amarras. Sobre essa reflexão que nós vamos agradecer a Ti, Pai, por mais um estudo, por tantos aprendizados. Te pedimos, Pai, que ilumine Joana de Ângeles por tantas lições, o nosso irmão Divaldo Pereira Franco por ter trago essa mensagem através da sua psicografia. Ilumina essa espiritualidade superior que nós sentimos aqui conosco, nos amparando, nos auxiliando no estudo. Ilumina os nossos amores encarnados e desencarnados, que talvez não tenham tido essa oportunidade que nós temos, ao qual te agradecemos tanto. Ilumina os nossos irmãos nesse mundo materialista, vivendo esses fatores de perturbação, sem saber como se libertar, que eles possam encontrar o caminho de volta. Ilumina os nossos obsessores, a espiritualidade inferior ainda tão longe, tão perdida, de tantas missões, de tantos sinais de amor, que eles possam estar conosco também aprendendo. Ilumina o nosso propósito no estudo, ilumina essa casa espírita que nos recebe com tanto carinho e permite que o trabalho prossiga. Ilumina os trabalhadores na seara do bem, encarnados e desencarnados. E com a tua permissão, Pai, encerramos mais um estudo, pedindo que possamos continuar nessa nossa jornada de transformação íntima. Assim seja, graças a Ti.